Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como uma promessa linda como esta se torna uma espécie de heresia quando sai da boca de falsos profetas. É o que nós vamos ver no estudo de hoje. Shalom, shalom! Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje com um breve estudo, trazendo para você esse versículo, né, que muitas das vezes é usado como heresia. Por que heresia? Porque isolam o versículo e não ensinam o contexto completo. O versículo é válido, mas uma heresia é feita de um versículo, ou meio, verdadeiro, e depois acrescentado de dogmas de homens. E os dogmas dos homens anulam a lei de Deus, peça fundamental nas bênçãos e na vitória do povo de Deus. Amém? Vamos ver então como essa palavra ela pode ser distorcida, né? Ou como ela tem sido distorcida à medida que as pessoas vão pregando, mas não trazem o contexto da palavra. Veja que diz aqui, ó, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha só, essa promessa é maravilhosa. Deus, da mesma forma que um pai se compadece do seu filho, Deus também se compadece de nós, seus servos. E aí, esse nós que eu estou trazendo aqui, ele está dizendo aqui, ele está resumindo aonde? Aqueles que o temem. O Senhor se compadece dos que o temem. O que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é respeitar a Deus. E como que eu posso respeitar a Deus? Como é que eu posso saber o que é respeitoso para com Deus e o que não é? Ora, a Bíblia, ela nos apresenta Deus. Lógico, né? Nós não vamos conhecer a totalidade de Deus, mas a Bíblia nos revela aquilo que é necessário nós conhecermos. E a religião, ela anula exatamente essa essência tão preciosa para nós. O conhecimento que nós precisamos ter de Deus está na Bíblia. Está, neste caso aqui, nos versos seguintes, que os homens anulam. Enfeitam uma ministração com um versículo, isolando esse versículo e tirando o contexto dele. Então nós vamos ver agora que o pai realmente ele se compadece dos seus filhos, assim como o Senhor se compadece daqueles que os temem. E eu vou ler um pouquinho mais até o versículo, nós estamos no versículo 13, até o versículo 17, para a gente fechar o entendimento e entender para quem é essa promessa. Veja só, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que a palavra está dizendo aqui? Deus conhece a nossa estrutura, a nossa Yetzer Hará, ou seja, a nossa inclinação para o mal. Deus conhece tudo. Ele conhece a nossa estrutura, aonde nós nos sentimos fortes, aonde nos sentimos fracos. Ele conhece nossa estrutura e ele sabe que somos pó. Viemos do pó e ao pó voltaremos. E aí diz assim, ó, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Quer dizer, um homem é como a relva. Né? O mato surgiu, depois queima o mato, não existe mais e acabou. Claro, não estamos falando aqui da eternidade, está falando aqui da vida na terra do homem. Mas aqui está a questão: para quem é que o Senhor se compadece do homem como compadece dos seus filhos? Ele conhece também as suas fraquezas, as suas limitações, e ele é bom para com todos. Ele é bom até para com aquele que não o conhece, ok? Mas nós buscamos o quê? A salvação. Quer dizer, nós queremos a salvação, porque a salvação é pela graça.
Mas não só pela graça, as pessoas confundem muito, eu estou sempre repetindo isso. Mais uma vez, a graça nos impediu de morrermos quando nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Então, se você está vivo porque você recebeu graça. E essa graça está te dando a oportunidade de fazer a coisa certa agora, se arrepender e ter salvação. Se nós aproveitarmos o momento de graça, nos arrependermos e voltarmos para a palavra de Deus, nós podemos encontrar a graça da salvação. Agora, tem pessoas que ela recebem a graça, mas ela não volta para Deus. E ela vive como um servo. Ok, só que Yeshua diz que o servo não fica para sempre na casa do seu senhor. Os filhos ficam para sempre, permanecem. Então nós temos que nos tornarmos filhos de Deus. Nós deveríamos ter morrido, por causa da graça não morremos, e aí nós aproveitamos esse tempo para nos arrependermos, fazer o que Ele manda e nos tornarmos filhos de Deus e ficarmos para sempre na presença de Deus. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Então veja só. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Então todo mundo vai receber misericórdia. Não, veja o que está escrito aqui. Sobre os que o temem. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Temer a Deus é falar, peraí, Deus escreveu sábado lá que é para guardar? O pregador está falando domingo, mas não está na Bíblia. Deus falou sábado. Se você guarda o domingo, você teme o seu pregador. Se você guarda o Shabat, o sábado, você teme a Deus. Peraí, o pregador disse que a lei foi abolida e Yeshua, Jesus disse que a lei nunca vai ser abolida, nunca passará, que ele não veio abolir a lei. Então eu vou ficar com a lei. Então você teme a Deus, você teme a Yeshua. Ou teme a Deus, ok? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A justiça dele é sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança. E para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aqui está a misericórdia de Deus para quem que é. Para quem que é essa promessa? Quanto ao homem, aqui, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quem são os que o temem? São aqueles que guardam a sua aliança, a sua lei, e para com os que se lembram dos seus preceitos. Então veja que a palavra de Deus diz que Ele vai agir sim com bondade, ele vai agir sim se compadecer como o pai se compadece dos filhos, daqueles que temem, que respeitam a sua aliança. Não os que respeitam a aliança da religião, enfim, não. Aqueles que respeitam a aliança de Deus. Amém? Então, passe a observar a lei de Deus, respeite a lei de Deus. Você só tem a ganhar com isso. Que o Eterno abençoe sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach.